E aí, rapaziada, estamos começando mais um Pod Caveira. Hoje vai ser um Pod Caveira Histórias, né? Eu vou contar sobre a primeira missão que eu tive na Polícia Federal. Essa missão tá no livro, né? Tá no Novato, aqui ao lado, o lançamento nosso. A gente acabou de lançar ele durante o W2C de Itu. Vamos lá, né, Enzo? Tem recados pro pessoal, Enzo? Então, lembrando sempre que a gente tem agora a aba de membros aí no canal. Se você quiser virar um membro, tem desconto todo mês. Pra quem é membro. E pra quem é membro Caveira tem um descontinho maior. E fazemos live na Twitch também. Agora, esses tempos atrás a gente ficou meio parado, né? Mas estamos voltando. E é na twitch.tv/ebetini. Também temos o grupo do Telegram. Você pode ir lá mandar sugestões de vídeo, etc. E também é muito importante você comentar aí o que você quer ver no próximo Pod Caveira, de tema, que a gente leva muito em consideração. Beleza? É isso, vamos pro vídeo. Rapaziada, como a gente não grava durante as missões policiais, né? Tem alguns períodos que a gente realmente não consegue gravar, não consegue fazer os programas por conta do trabalho, mas isso aí faz parte e a rapaziada entende. E a gente até gosta quando eles cobram no canal, né, Enzo? Pô, tá faltando vídeo novo e tal, mas só pra vocês saberem que não é falta de vontade mesmo, é por conta do falta trabalho, de tempo mesmo. Falta de tempo, exatamente. E lembrando, né, a gente não grava durante as missões policiais, né? A gente deixa pra contar a história depois. Lembra daquela máxima, primeiro você ouve a história, depois você faz a história e depois você conta a história. Você não pode contar a história enquanto você tá fazendo, né? Bem, vamos lá. Então, rapaziada, eu vou contar como é que foi o primeiro dia, meu primeiro dia na polícia. Como eu falei, tá no Novato. Ali durante o livro, eu conto outras histórias também, né? Tem um momento que eu tô caminhando, eu tomei posse em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um abraço aí para todo mundo do Mato Grosso do Sul, tenho o maior carinho por esse estado. E porque a delegacia que eu ia realmente trabalhar era Corumbá, mas você tomava posse na SR, na Superintendência Regional de Campo Grande. E aí eu desembarquei na rodoviária, subi caminhando e tem um período ali que eu faço, né, eu conto, né, sobre períodos da minha vida, né, aproveito ali para contar algumas coisas que eu queria contar da minha vida ali anterior à polícia, né. É interessante a polícia porque parece que você tem uma linha de corte, né. Durante um dia eu era uma pessoa normal no sentido de não ser um policial, de ser um cidadão comum ali, trabalhava, na época eu mexia com tomate e outras coisas, né? Era professor de biologia também. E de um dia para o outro, né, você toma posse e você vira policial. Um negócio interessante, que é questão de... Pô, Enzo, deu o quê? Deu 15 minutos ali, eu não era um policial e passei a ser um policial. Lógico que teve um processo todo de estudo, que eu trago no livro, teve um processo todo de preparação, a Academia Nacional de Polícia, mas não deixa de ser um evento interessante. E mais interessante ainda foi que esse primeiro dia foi muito louco. Foi muito doido mesmo. Eu cheguei bem cedo na superintendência, tomei posse logo nas primeiras horas do dia, e na época a gente tomava posse e era interessante que tinha um estágio, né, que você fazia um estágio em todas as delegacias. A Polícia Federal é um universo. Vocês têm uma ideia, vocês pegam nos Estados Unidos, tem FBI, tem DEA, né, que é o DEA, né, a gente fala, tem o CBP, que é o Border Patrol, Polícia de Fronteiras deles, tem ATF, né, que é Agência de Tabaco e Armas, né, Firearms e Álcool, né? Tudo isso a Polícia Federal faz no Brasil. Então imagina o tamanho dessa estrutura no sentido de você poder, né, fazer trabalho diferente. Você pode trabalhar desde a parte imigratória, como você pode trabalhar na entorpecentes e para operações especiais. Então é um universo. Só que eu entrei para a polícia, né, isso eu conto no livro ali, porque eu queria ir para entorpecentes. Então eu já entrei com essa cabeça de entorpecentes. E aí eu tomei posse e me mandaram para uma outra delegacia, né? E aí eu fiquei bem frustrado assim no primeiro dia. Eu falei, pô, eu queria ir para entorpecentes. Aquele negócio era jovem, né? Tinha 26 anos e queria muito ir para uma delegacia que tivesse mais ação e tal, né? É o que eu falo no livro hoje em dia, né? Durante a polícia você vai
ficando mais velho, né? Hoje eu tenho 46, vou fazer 47 daqui uns dias. O pessoal já pode comprar presente aí pra me dar, viu, Enzo? Vou sim, pode esperar. O meu tá aí também, dia 28. Então, o seu presente vai ser uma volta no Fusca. Você poder dar uma volta no Fusca, aí é o presente. Já tá dado já. Me comprometo, então. Eu devia ter filmado hoje. Tava parecendo um Corcunda de Notre Dame dirigindo o fazer um pó de caveira do Fuscão. Tem que fazer. Mostrar, rapaziada. Mas pensa o Fusca bonito. Então, e aí eu tomei posse e queria, só que não consegui. Fiquei andando ali pela superintendência e em determinado momento, né, eu estava indo lá para fazer algumas questões administrativas e acaba que eu vi o pessoal chamando as pessoas para entrar no auditório, só que eram as pessoas que estavam na entorpecentes. E eu fui e entrei no auditório, aqui a gente costuma dizer, né, deu uma de João sem braço, né? Fui e entrei no briefing de operações sem ter sido chamado. Aí, quando eu cheguei era um briefing, porque tinha um escrivão na época que ele morava ali em Campo Grande, em um bairro onde os vizinhos dele eram traficantes e fizeram uma boca de fumo. Na realidade era uma boca de fumo e pó, né? Tem boca de fumo, eu não sabia disso na época, que tinha a boca de fumo e a boca de pó, que vendia cocaína. Era uma boca que vendia as duas drogas, de tudo que é tipo de droga que tinha. E aí começou um planejamento, eu comecei a olhar as pessoas ali e falei, vou participar disso aqui então, se eu tiver chance, né? E eles sabiam que tinham vários novinhos chegando, né? Acharam que eu estava na entorpecentes e acabaram deixando ali eu participar da operação. Nós saímos, foi combinado ali um horário para as equipes saírem, né? E durante o briefing eles explicaram como é que ia ser a missão e aí eles falaram, o chefe de cada equipe vai ser fulano, levanta o braço aí. O cara levantou, eu identifiquei quem que era o chefe da minha equipe, dei o nome, desci pro estacionamento onde todo mundo estava se organizando para sair e embarquei e fui nessa missão. Cara, imagina, eu tomei posse às 7h30 da manhã. Isso aí era... Agora eu vou tentar lembrar, aqui no livro eu falo o horário certinho, mas talvez 2 da tarde. Só pra entender, você entrou meio de penetra nisso? Penetra, é isso mesmo. Eu me enfiei na missão, entendeu? Nossa. Eu queria ir de qualquer jeito. Mas não tinha ninguém pra barrar ou nem perceberam? Não, eles sabiam que eu era novinho, só que assim, eles não sabiam que eu não tava na entorpecentes, né? A gente tinha um estágio. Cada novinho fazendo estágio nas delegacias. Aí teve um novinho que chegou antes de mim, ele foi pra entorpecentes, e eu tinha ido pra outra delegacia para fazer meu estágio. Então eu teria que ir para outra delegacia, né? Você ia para delegacia do quê? Na época eu ia para a delegacia que faz a parte de imigração, a gente chama de marítima, né? Faz a parte de imigração, passaportes e tal. Tá. Só que eu queria trabalhar na rua, né? Nessa época, hoje em dia, é o que eu falo no livro, hoje em dia eu acho até interessante, né? Esse tipo de trabalho. Você vai ficando mais velho, você vai mudando ali a sua maneira de pensar, né? Até de ver a polícia. Mas na época eu queria, 26 anos eu queria ir pra rua e prender vagabundo, né? Era o que eu queria, o meu sonho. E aí eu entrei no carro, cara, fui no carro tinha 2 antigões, né? Um era um antigão mesmo, né? E o outro era quando eu falo antigão, o cara tinha mais de 20 anos de polícia. E o outro tinha uns 10 anos de polícia, né? E aí eu saí no carro com aqueles caras, imagina só, eu tinha acabado de tomar posse, acautelei um 357, um Magnum 357 na época. Nessa época, a gente acautelava o revólver de manhã e entregava ele à tarde, né? Porque o novinho não podia ficar com o revólver o tempo todo. Imagina, 6 horas da tarde você ia lá e devolvia o resolve. Devolver a arma? Devolvia a arma. Devolvia o resolve. E depois tem uma parada muito doida que eu vou contar no próximo episódio, que é uma continuação da missão durante a noite. Aí eu saio pra missão sem arma, né? Mas isso aí tá no livro, quem leu já sabe. Quem não lê, leia. O Novato é um livro bem, bem interessante. Ele sai um pouquinho daquela ideia de operações especiais, do operador pronto, né? Mais coroa ali, como foi no caso do Mamba Negra, e pega um operador novinho, né? E a gente costuma falar na polícia que novinho só faz merda, né? Então o novinho tem história engraçada pra caramba. Não é só na polícia, não. Não é só na polícia, não, né? Não é só na polícia, lugar, não. Né? Aí, por isso que o livro chamou o Novato. O nome já é muito sugestivo, né? Novato é novato, cara. Você tá ali... Você passa aquela ideia de cabeção. É isso aí. Começando...
Aí eu entrei no carro e já começa a lição, né? Eu já começo a ver como é que é a reunião de trabalho policial. A gente começa acampando próxima à casa onde é a boca de fumo, a boca de pó, os traficantes. E ali, os caras, né, os mais antigos, camarada já, em determinado momento, imagina, dentro de um carro, tudo fechado. Eu não tinha nem água, eu não tinha levado nada, eu não tinha uma mochila de barreira, que a gente chama de mochila de barreira, é uma mochila operacional, onde você leva alguns itens ali que são obrigatórios. Eu não tinha nada disso. E aí fico ali, passo sede, aí a pouco o antigão vai, me oferece água, e vou tendo uma série de lições ali, muito rápidas sobre a polícia. E vou tentando me adaptar. Minha briga ali, no bom sentido, minha luta é para me adaptar àqueles caras. E vou aprendendo muito com eles. Esses caras são sensacionais, né? Semana passada, a gente ia fazer um pó de caveira com o Casani. O Casani estava na minha casa, cara. Perdi uma chance, porque eu tive uma missão e tive que trabalhar. E o Casani ficou aqui, eu acabei... ele estando em casa, a gente não conseguiu gravar, mas ele vai voltar, a gente vai gravar. É um dos antigões que recebeu a gente nessa época e que ensinou realmente a gente a ser polícia. Na academia você aprende a parte técnica, com esses caras você aprende a parte atitudinal realmente, que como é que você tem que ser um polícia, como é que pensa um polícia, como é que você raciocina, né? É o tirocínio policial. E aí a gente fica ali... e essas lições vão acontecendo o tempo todo. Por exemplo, o camarada ele tem um monóculo, cara, para enxergar, né? Eu tô tentando ver ali a casa dos caras, eu não conseguia ver porque era longe. Aí a pouco ele tirou o monóculo. Aí eu começo a falar, cara, eu sou um despreparado, velho, porque eu não tinha nada disso. E os caras, para cada coisa que acontecia, eles tinham uma resposta. Tinha só um revolvinho. Eu tinha o meu reserve, que era um Magno 357. E aí o tempo foi passando e até que a gente conseguiu a nossa tática, né? A tática deles, na realidade, que eu tava ali só acompanhando, era igual arroz, né? Só acompanhava. A nossa tática era alguém que saísse da boca, uma equipe ia abordar. Por quê? Porque esse cara podia ter droga. Então era um cara que entrasse na boca rápido e saísse. Porque se ele ficasse muito tempo, ele poderia ter consumido lá a droga. Vou tomar uma água aqui. Você corta essa parte? Não precisa cortar não, só esse aqui é o merchan da canequinha. Não tá com sede de nada não, é merchan. É o merchan da canequinha. Aí a gente fica ali, e aí se o cara saísse, aí teria uma outra equipe que ia fazer essa abordagem. Encontrou droga com ele, era o nosso passe livre para entrar na casa, né? Na época funcionava assim, na época que a gente tinha um pouco mais de liberdade para fazer o trabalho de polícia realmente. Hoje em dia, meu amigo, se você fizer um negócio desse, você tá lascado. A equipe troca de lugar com os presos. A equipe inteira vai preso e os vagabundos vão pra rua. Mas enfim, na época você podia, né? Tinha um pouco mais de liberdade para fazer o trabalho que tem que ser feito. Do jeito que deve ser feito, né? O cara entra numa casa, compra droga, você vai fazer o quê? Lógico que tem droga dentro da casa, né? E aí se tem droga, tá em flagrante. Se tá em flagrante, você entra. Assim que a gente raciocinava. Hoje em dia mudou tudo, viu? Não vão nessa onda quem for novinho, não. Né? Aliás, lê o livro ali e faz tudo diferente do que tá no livro, tá? Porque hoje em dia você se lasca se você fizer o que tá ali. Então, aí essa equipe ia abordar. Em um determinado momento, lá, mais de 2, 3 horas de campana, acontece várias situações ali, e aí alguém vai e aborda esse cara e ele tá com droga. E aí dá o sinal e a gente vai pra entrada. Imagina só, eu tinha tomado posse 7h30 da manhã, isso aí era início, meio da tarde ali, e eu já ia fazer a minha primeira entrada numa boca de fumo. Imagina minha cabeça como é que tava. Primeiro, o medo que eu tava sentindo, é absurdo o medo. Só não era maior porque eu ainda não tinha noção de onde eu tava, cara. As coisas aconteceram tão rápido que eu sequer tinha noção. E aí nós paramos os carros, né? Tudo me chamava atenção. Primeiro, a descrição que os caras andavam com o carro. Eu achava que a hora que fosse entrar ia ligar a sirene, igual eu vi em filme, né? Ia sair todo mundo, ia acelerando o carro, cavalinho de pau. Nada, os caras saíram no sapatinho, né, que a gente costuma dizer, foram devagar, na elegância, com muito charme e garbor, né, com o carro ali sem dar sinal nenhum que ia abordar. Os carros se reuniram, né? Fizeram um ponto de reunião ali próximo da casa, desceu todo mundo, tendo aquele cuidado de nem bater a porta. Tudo isso eu ia aprendendo. O antigão falava, não bate a porta, porque senão vai chamar a atenção de alguém. A gente só encostava a porta. E durante o briefing, lá na SR ainda, os caras falaram assim, os novinhos não entram com arma longa. Que a gente tinha as HKs MP5, e aí só os antigões que iam entrar. Cara, na hora que a gente foi sair da viatura, o antigão virou pra mim e falou assim, no briefing tinha falado, ninguém vai com arma longa. O antigão jogou a arma pra mim.
ó, você vai com a MP5. Você treinou com isso na academia? Eu falei, tive aula. Ele falou, então você vai com a MP5. Aí eu peguei a MP5, né, cara? Já tinha, né, eu tive uma boa formação na Academia Nacional de Polícia e fizemos ali aquela, a gente chama de locomotiva, né, uma tripa para entrar na casa. O primeiro policial foi com a marreta e era um portão de ferro muito grande, assim. Inclusive, só pra comentar, tem aquele vídeo seu desses tempos atrás. A marreta na porta? Mesma coisa, se bobear. É a mesma coisa. Olha que eu tô até colocar esse vídeo aí, fazer então, eu vou ver se eu acho, se eu achar, eu vou colocar aí no vídeo. Eu te mando ele, eu tenho ele. Aí a gente ficou ali na porta, o primeiro policial, aí a gente fez aquela tripa, né? Aí um outro antigão olhou pra trás, ele viu um MP5, ele olhou pra mim e viu que o cara novinho. Ele falou baixinho, né? Ele falou, você sabe usar isso? Cochichando assim, né? Falei, sei. Ele falou, tá, mas mantém esse negócio apontado para outro lugar, tá, cara? O cara ficou com medo, né, cara? Pô, viu um novinho que ele nunca conheceu ali com a arma longa na entrada. Enfim, o policial estourou aquele portão. E aí eu costumo falar, e no livro eu dou uma pausa, e aí falo que ali foi a minha passagem do meio, né? Ali é como se eu tivesse atravessado ali os portões de Hades, que ali eu entro no inferno. E aí eu começo a conhecer realmente o que é a vida, né? É um lado da vida que eu não conhecia. Logo na entrada, a mulher partiu uma gorda, partiu pra cima da equipe, que era a dona da boca, tomou-lhe uma coronhada na testa, caiu sentada, foi aquela confusão, e eu olhando aquilo tudo, cara, coronhada na mulher, a mulher xingando a polícia, o policial passando por cima de um outro cara que estava atrás do portão. Imagina, eu novinho olhando aquilo tudo, dentro daquele lugar, um lixo de lugar, um inferno realmente, um monte de gente drogada. E aí eu tentei assimilar o mais rápido o que estava acontecendo, sem hesitar, né? Porque eu não podia parar, porque tinha gente atrás de mim. E aí eu vi que tinha muita gente entrando na casa e tinha uns 2 policiais só margeando ali pela esquerda da casa. Eu fui pela esquerda também, passei por alguma coisa que estava no chão, aí eu fui observar, realmente era criança. Eu achei que era sei lá, um pacote de alguma coisa no chão ali, mas era uma criança no meio do nada, assim, no chão. Só que a gente tava do serviço, eu continuei entrando e passei do lado do bebezinho. Eu vi que era uma criança e continuei no objetivo. No final da boca, tinha um camarada tentando pular a parede, ele subiu em algumas caixas que tinha ali e tentando pular um muro do fundo da casa. E aí a gente veio, né? Um policial veio, puxou ele pelo short ali, ele caiu no chão, começou a resistir ali para não ser algemado pelo policial, que era o policial que estava no carro comigo, né? Que não era o mais antigo, era o segundo ali mais antigo. E aí eu cheguei, cara, e pisei na perna do camarada, né? Apertei a perna dele ali, ele sentiu dor, se debateu um pouco, aí eu apertei mais ainda, pisei mais forte, ele sentiu mais dor ainda, grunhiu e parou. E aí o policial conseguiu algemar ele, o policial olhou pra mim, eu olhei pra ele ali, e ali eu senti o primeiro impacto realmente que eu tava numa equipe, entendeu? O jeito que ele me olhou ali, aquele cara que até então tava me ensinando, eu só tava fazendo coisa errada, não é coisa errada, mas eu não sabia como me portar direito, né? Tava fazendo um monte de novice, né? As coisas de novinho. Ali eu percebi que ele realmente olhou para mim com respeito, né? E aquilo foi muito importante para mim, a maneira com que ele olhou para mim. Aí nós prendemos aquele camarada, saímos. Quando a gente eu estava conduzindo ele, né? Até uma área que a gente usou para fazer a triagem dos presos. E aí eu vi que era uma criancinha que estava no chão realmente, né? E ele estava brincando com algumas coisas na mão e eu vi era um absorvente usado. Né? Tava podre o cheiro tinha fezes no quintal. Aí eu não sabia o que eu fazia. Aí chegou uma policial, a Flávia, né, que a gente chamava ela de loira. E aí ela pegou aquele bebezinho, já colocou ele no colo e já saiu com ele, né? E aquilo ali foi muito impactante para mim, ver aquela criança naquelas condições. Realmente foi bem... Eu não esperava, né? É algo que eu realmente não esperava. Saímos, né, da casa, fizemos a triagem daquele pessoal todo. E levamos para a delegacia. Quando chegou para a SR. Quando chegou na SR, eu tive outro impacto, assim, a maneira com que alguns advogados, algumas pessoas que estavam ali para defender já aqueles caras nos tratavam, né? Eu também não esperava por aquilo, né? Realmente, a gente foi... Eu, como novato, como novinho, achei que
que a gente seria tratado com mais respeito e tal. E não foi. Foi um tratamento realmente assim. Tratavam a gente quase que era o contrário, como se a gente fosse o bandido, né? Então isso me chamou muita atenção também. Foi um dia muito doido nessa questão de sensações novas. Eu vi o garotinho, eu entrei e vi a mulher que partiu para cima dos policiais, a coronhada, a nossa entrada, o cara que tentou fugir, que depois a gente descobriu que era o segurança da Boca. E essa foi a minha primeira experiência aí na polícia, novamente, né, com ali, sei lá, 4, 5 horas ali de polícia, eu já tive esse primeiro impacto. E foi muito importante, porque isso aí já deu um ritmo acelerado para minha jornada na polícia, né? E é com esse capítulo que a gente começa o Novato. E para quem quiser saber mais e sentir mais ali realmente as sensações que a gente passa ali do livro, né, de uma maneira diferente, é só adquirir o livro no betinistore.com.br. É isso aí. E se quiser adquirir com desconto, vira membro do canal. Aí embaixo tem um botãozinho azul, seja membro. Se você tá pelo celular, tem um link. E se não aparece pra você, vai ter um linkzinho aí. Mas pelo computador, se você vier pelo computador, tem o botãozinho seja membro. Daí é só você ir lá na aba comunidade no canal que vai ter o cupomzinho de desconto pra você. Beleza? Boa, Enzo. Rapaziada, essa foi a primeira história, né? Como eu falei, tá no Novato, mas não é a única história do primeiro dia de polícia. No meu primeiro dia de polícia foram 2 missões, tem a segunda missão que a gente vai contar num outro episódio, e essa foram nada menos do que 2,5 toneladas de maconha em Ponta Porã. Isso com menos de 12 horas de serviço na polícia. Você vê como o estado do Mato Grosso do Sul, né, como o trabalho na fronteira, realmente ele é movimentado, ele é agitado, e como a polícia realmente ela acontece nas pontas, né? Principalmente nos locais, nas regiões de fronteira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Já errou a ordem. Já errei a ordem. Não esqueçam de bater o sininho. Deixar o like. Primeiro é deixar o like. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Beleza, rapaziada? Valeu. Eu só vou passar aqui últimos recadinhos. Lembrando que esses vídeos aí são só um pouquinho do gostinho pra vocês verem o que tá escrito no novo livro aí, o Novato. Então quem quiser adquirir, já estamos fazendo a entrega. Inclusive a maioria das pessoas já recebeu. Foi o maior lançamento aí que já teve. Mais de 350 livros já foram. Isso aí. E é isso. Então quem quiser, tá lá no site betinistore.com.br. Beleza? O Novato. Então é isso. Valeu, rapaziada. E até a próxima. Até a próxima e lealdade desse amor. Valeu.